Salve, salve, galera! Em bola com os Loyola de novo aí na área. Estamos voltando. É isso aí. Olha só, primeiro pedir desculpas aí pela ausência. Nós tivemos uns problemas pessoais aí para resolver. E isso fez com que esse período agora da final da Copa do Mundo, os vídeos não saíssem da maneira que a gente imaginou, tá? Não sai em vídeo, né? Mas a gente até tentou gravar, mas deu problema. E aí... O Andrezinho foi pra escola de Papai Noel. Eu fico olhando pra minha mãe assim, ó. A revolta foi tão grande, ó, como é que ficou o cabelo dele, ó. Ó, isso daí foi um problema pessoal que ele teve, coitado, um problema psicológico. Mas então vamos lá. A gente, na verdade, depois da eliminação do Brasil, nós tivemos aí as semifinais e chegando à final com França e Argentina, que, na minha opinião, foram as duas seleções que tiveram um melhor comportamento, um comportamento mais equilibrado. E nós tivemos uma final realmente digna de final, né? Foi uma final muito boa. Eu, particularmente, não torço para a Argentina, mas eu estava torcendo para o Lionel Messi. Eu acho que o jogador do quilate dele não merecia terminar uma carreira, até porque a gente imagina, eu não posso afirmar isso porque o cara é craque, eu acho que ele ainda joga outra Copa do Mundo por ser atleta e por ser craque. Mas a gente não tem ninguém. Mas pela idade a gente sabe que é difícil. E aí eu ficaria muito triste um craque dessa maneira não terminar com um título de Copa do Mundo, né? Então fiquei muito feliz com o resultado. O Mbappé fez um jogo também impressionante, marcando 3 gols. O cara fala merda, mas se garante. É verdade. O cara é arrogante na hora de falar, mas dentro de campo ele vai lá e faz. Agora, igual o Messi, realmente não tem, não. O cara, ele tá muito acima da média, ele é um diferente. Cara muito diferente. E a tranquilidade, o equilíbrio, a humildade do atleta fez a diferença. Ele chegou lá e deu o recado. E a Argentina foi campeã merecedora. Só tá? não dá pra comparar ele com o Pelé. Parabéns à Argentina. E é bom a gente ter uma competição dessa, um título conquistado pela Argentina dessa maneira, para que a gente entenda, de repente, muitas vezes onde a gente errou. A gente errou porque o time, como foi falado desde o início, entrou errado, entrou desarrumado e aí não consegue consertar. Todos falavam que a seleção que tinha mais condição de chegar era a seleção brasileira, como em outras Copas isso também já aconteceu, mas infelizmente a gente tem uma competição que ela Foi minha barriga, cara. Acelera essa porra. Foi minha barriga que veio, ó. Vai. E aí, o time que menos errou foi o time da Argentina e foi campeão. Parabéns, Argentina. E agora vamos lá, vai começar aí o campeonato estadual. A gente está feliz porque, em função de Vasco e Botafogo, principalmente... Os 4 grandes voltando a se organizar. Os mais desorganizados, que era o Vasco e o Botafogo, viraram empresa, né? Estão nesse processo e eu acho que isso vai dar um gás. O Flamengo tem O Flamengo é a própria empresa? Ele tem uma empresa, o nome do Flamengo realmente já faz a diferença no mercado. Os caras lotam todo jogo deles é mais de 2 milhões em renda. E o Fluminense, que já vem há algum tempo se reestruturando, fazendo boas vendas, fazendo boas contratações, equilibrando o time. Eu acho que os times cariocas nós vamos ter, a gente não vai ter logo no início esses profissionais jogando, provavelmente esses times grandes vão entrar com a galera sub-20,
Mas a gente vai Não, ter... tem regulamento no Carioca. É, Acho que a partir da terceira rodada tem que estar com o time titular. Pelo menos em 70% dos jogos, uma parada dessa. mas aí é aquele negócio, né? Time titular, o cara... O que é titular? Eu vou botar mas os aí eu não- reserva. Eu vou botar profissional, mas eu boto reserva pra jogar. Mas eu não sei explicar como é que eles decidiram lá não, mas... Não tem como você falar isso. Se eu botar o time sub-20 e disser que é titular, ele Não, é mas titular. lá na Premier League os caras não conseguem fazer isso. Eles jogam mesmo jogando a Champions League, tem um contrato. Nós Os times... nós estamos falando de... De carioca, pô. É mesmo assim, pô. É, seguindo os mesmos moldes da... mas é difícil. É difícil ficar dessa maneira. Então, eu acredito que nós tenhamos aí uma competição mais acirrada e nós tenhamos esses times mostrando algo diferente no Campeonato Brasileiro, sem correr o grande risco, que é o time do Vasco, o time que era o do Botafogo, que o Botafogo surpreendeu e veio muito bem, com risco de queda, né? O Flamengo e o Fluminense, a gente sempre apostou em posições superiores, mas no Brasileiro, o Vasco e o Flamengo, o Vasco e o Botafogo, perdão, nós ficávamos sempre na dúvida, não cair. né? Pelo menos esses últimos anos. E eu acredito que isso daí modifique agora. Né? Acho que o Flamengo entra pra ser campeão e o Fluminense pra ficar ali no pódio. Ficar entre os 5 melhores do Brasil. Com relação às contratações, vamos lá. Flamengo trouxe quem? Até agora ninguém. Mas já parece que na reapresentação está valendo hoje que o Gerson já se representa. Acho que não. Gerson, não sei nem se ele vem. Aí, o Fluminense trouxe o Guga, Vitor Eudes, goleiro, porque o Marcos Felipe saiu por empréstimo. Trouxe o Keno, Lima, do Ceará. E Jorge, lateral esquerdo. Bom jogador. E só. Não, tem mais um. Bem, o Fluminense, se nós pensarmos, né? O Fluminense ele já e o Vitor Mendes, zagueiro, também veio do Atlético Mineiro. ele já estava com um time arrumado. Isso aí. Né? O time do Fluminense veio bem equilibrado. Diniz, eu queimei minha língua, tá... Eu também não apostava numa boa campanha do Diniz, mas ele conseguiu fazer do time do Fluminense um time confiável. Extraiu que o Ganso estava começando a melhorar com o Roger, melhorou muito com o Abel, com ele tá jogando... Isso. Tem que falar do cara. Tá um monstro. E aí esse Cano, que é o cara para fazer gol, ele tá sozinho, ele, é o jogador de um toque na bola, mas poucas vezes eu vi um jogador com uma complementação tão boa quanto ele. Finaliza muito. E agora a gente vem com o Keno aí também, que é um jogador rápido, um jogador... Bom jogador pro lado de campo, que o Fluminense não tinha. Exatamente. Eu acho que isso vai fazer uma diferença e talvez faça uma boa dupla, Cano e Keno. E esse é o time do Fluminense. O Vasco trouxe 6 jogadores, né? 7. O Vasco, na verdade... Vai trazer 15. Tinha que trazer uns 38 jogadores, né? Mas a gente aproveitava muito pouco desse time do Vasco aí. E saiu quase todo mundo. Saiu o goleiro, saiu o Raniel, saiu... Todo mundo saiu. O goleiro eles estão negociando com o Corinthians para trazer um goleiro do Corinthians, Ivan, se eu não me engano. Ah, tá. Bom goleiro. Ele era do Atlético Mineiro, foi campeão olímpico, se eu não me engano. Estão negociando e existe aí, parece que a 777 está investindo pesado, né? A gente não sabe até que ponto. Tá vindo o Orelhano, bom jogador. Tinha visto os jogos dele contra o Flamengo. Não vou mentir também que eu acompanhei, mas os jogos dele contra o Flamengo, alguns jogos que eu vi da Libertadores, é um moleque bom. Já até falei, teve uma vez que eu tava comentando, acho que era até com um parceiro meu, o Bueno, falei com ele, pô, esse moleque daí bom, caralho, o Flamengo talvez vá buscar ele de novo pra trazer, porque é um moleque novo. Eu conheço pouco. Bom jogador. Quem é o outro que o Vasco trouxe? O Vasco trouxe Léo Pelé. Trouxe o Léo Pelé, trouxe o atacante, que é muito bom, Pedro Raul. Bom jogador. A frente do Vasco tá ficando melhor, porque tá vindo Alex Teixeira, Pedro Raul e esse Orelhano. 3 bons jogadores. O Léo Pelé, que era originalmente lateral esquerdo e agora se enquadrou na zaga, até porque é um jogador muito alto. Forte. Eu acho um jogador de
de muito boa capacidade, desde a época do Fluminense eu já falava sobre isso. Eu gosto, não acho que ele vale os 16 milhões, mas eu gosto bastante do Léo Pelé, é um bom zagueiro. Ainda mais pro time que tá se reestruturando, vai agregar muito. Eu acredito que o time do Vasco, ele realmente ele possa fazer uma competição bem diferente, porque nós fizemos uma competição sofrida, né? Segunda divisão aí foi pauleira e nós conseguimos o acesso só no na última rodada. Então, vamos torcer que agora a coisa fique um pouco mais fácil. Não estou acreditando que seja um time que vai brigar por título no Campeonato Brasileiro. Não, vai... Posso até me enganar, mas eu acho que... A projeção é ficar ali, pegar a vaga da Sul-Americana, beliscar um nono lugar de vaga da Libertadores, se tudo der certo. Mas vamos ver. Até porque a gente sabe que tem time que a gente imagina uma coisa e não dá liga. O Bragantino ano passado, todo mundo esperava. E acaba não dando liga. O Botafogo também fez algumas contratações, não recordo aí os nomes que foram, mas o Botafogo vem fazendo um investimento grande, né? Montando um bom time. Já no Campeonato Brasileiro, ninguém esperava que o Botafogo ficasse na posição que ficou, e eu acredito que continue o bom trabalho, até porque o treinador ele recebeu, parece, uma proposta para ir para a seleção de Portugal e recusou. Bom treinador também, Luiz Castro. É o segundo melhor português aí do Brasil desde o primeiro foi o Jorge Jesus. Ganhou, não, mas o segundo é o do Palmeiras. O Abel Ferreira é português. O Palmeiras é bom pra caramba. Esse cara Não, ele talvez seja até melhor do que o Jorge Jesus. Também acho. Mais estudioso, mas o Jorge Jesus que ele fez também ninguém vai fazer. O Jorge Jesus, nem ele faz de novo. Se ele voltar pro Brasil, ele não consegue montar um time. Pode dar todo o dinheiro do mundo para ele não vai montar. O Jorge Jesus, ele montou um esquema diferente, o Flamengo começou a jogar diferente, começou a marcar espetado. Todo mundo correndo pra caralho, todo mundo motivado. E se a gente pensar aquele time do Flamengo, que é um time de boa condição técnica, jogadores que indiscutivelmente são excelentes jogadores, mas eram jogadores que não vinham vivendo boa fase nas equipes anteriores, né? O Gabigol, depois que veio para o Santos, muito bem, mas o Gabigol veio de fora muito mal. O Arrascaeta era reserva no time do Cruzeiro. Não, era titular. Não, ele foi... Tava caindo, mas era... Ele entrava e saía, não era titular absoluto, né? O Bruno Henrique era titular do Bruno Henrique era titular, mas também parece que teve lesão, não teve uma sequência. Ele veio da Europa em baixa também. Então, eu acho que o treinador, ele montou um esquema diferente, conseguiu trazer os jogadores para ele, né? E motivou esses jogadores e aí, consequentemente, foi feito um campeonato diferente. O Bruno Henrique, quem pediu a contratação foi o Abel Braga, quando tava no... Contrataram um monte de jogadores, o único que ele tinha pedido era o Bruno Henrique. E aí é isso. Eu acho, inclusive, que a mudança já vinha acontecendo com o Abel. Ele já vinha montando essa equipe, que ele não tinha todos os jogadores na mão. E depois que ele saiu e chegou o português, aí os jogadores chegaram. E o Jorge Jesus tem um estilo um pouco diferente do Abel. O Jorge Jesus, mesmo o time dele se defendendo bem, ele marca à frente do que o time do Abel. O time do Abel é muito mais reativo do que o do Jorge Jesus. O Jorge Jesus marcava para roubar a bola e propor jogo. O time do Abel se defendia para sair. Esperava o time vir para ter poder, espaço, ter campo para sair. E os dois jeitos o Bruno Henrique funcionou. Funcionou quando jogava tendo que pegar lá em cima porque ele tem muita força, e funcionou quando tinha campo porque corre muito. E aí teve uma lesão séria agora, fez a cirurgia e vamos aguardar aí o retorno dele. Vai ser para ele voltar bem. Que a gente sabe que existe uma adaptação. A gente que trabalha dentro da parte da fisioterapia desportiva sabe que nem sempre acontece como a gente espera. O atleta, ele custa a tomar pegar o ritmo de jogo, né? O ritmo de campo, o ritmo de competição. Voltar ao normal, né? E nem sempre acontece. Algumas vezes você... nos testes todos, nas máquinas todas, você está muito bem, e aí você chega em campo e você não produz o que tem que produzir. Assim como você tem jogadores que não eram atletas, né? E que muitas vezes os jogadores nas máquinas eles não estavam tão bem, mas quando chegavam em campo decidia. Era diferente, né? A gente
cansou de ver isso no futebol. É um jogador que, na minha opinião, um dos maiores jogadores que eu vi, né, que eu estive muito próximo vendo isso, que foi o Romário. Ele, como atleta, ele nunca foi bom atleta e ele realmente confessou isso. Se ele tivesse sido atleta, talvez ele tivesse uma carreira muito maior do que ele Outro teve. também que talvez fosse atleta a carreira toda, não só nisso, o Ronaldinho. Sim. Provavelmente ia ser um dos maiores da história. O Romário, por exemplo, dentro de campo, era um jogador que, fora de campo, ele treinava muito pouco. Sempre foi assim, desde a época de base, né? Eu tive a oportunidade de treinar com ele, de jogar com ele infantil e juvenil. Era um jogador que nós íamos fazer longa distância, ele era o último a chegar. Mas, porra, mas aí final de semana era 1-0, era gol dele, 2-0, gol dele. Então, porra, o cara sempre foi diferente, sempre vai ser, ó, velho, continua jogando pra caramba. Se bobear, é que ele não tem força mais. Ninguém tem força com 56 anos, não dá pra ter força. Mas se bota o cara aí, o cara é diferente. O toque dele na bola é diferente, né? E é isso. Então, gente, desculpem aí esse espaço que nós tivemos, né? Nós tivemos aí uns problemas pessoais, problemas com a família, e isso fez com que nós tivéssemos dificuldade de gravar e de lançar os vídeos aí para vocês. Mas eu acredito que agora a gente consiga dar uma sequência boa. Semana que vem tem mais vídeo. Vai lá no canal, se inscreve lá no canal, dá um like, faça perguntas. Deixa as perguntas lá pra gente responder. Pra gente bater papo, porque o objetivo do canal é esse, a gente trocar ideia. Do que a gente tem de verdade pra nós e da gente discutir as verdades que de repente podem ser verdades diferentes e que na verdade ninguém tem essa verdade toda. Caraca! E é verdade. Então é isso. Então vamos lá para as verdades. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado aí. Desculpa o tempo aí sem vídeo. Isso aí. Mas se inscreve aí, dá a força. Depois a gente vai botar lá também no Instagram. Manda as perguntas pra gente conversar. Ver também se a gente consegue organizar umas perguntas. Ver se a gente traz algum amigo que jogou para fazer o debate que a gente também espera fazer. A gente tem ideia de repente, conversar com ex-jogadores, com jogadores de base, jogadores que estão em atividade aí, já no profissional, e mostrar a realidade do que é o futebol, porque a gente muitas vezes vive o glamour, acha que é só aquilo dali, e o futebol não é bem assim, né? Então a gente vai tentar mostrar isso aí no canal, tá? Muito obrigado aí, obrigado por tudo, pela força de vocês. Em bola com os Loyola na veia, né? Feliz ano novo, rapaziada. Feliz Natal atrasado. Isso aí. E tamo junto. É isso aí. Feliz ano novo, em bola com os Loyola. Valeu, forte abraço. Dá pra gente sumir do vídeo? Vai falar sobre o que agora? Vou primeiro falar sobre o resultado da Copa do Mundo, rapidamente. E depois a gente dá um Tem intervalo. uma explicação pra esse cabelo, né, por E favor. a gente depois define, começa a falar sobre o que está acontecendo com o futebol estadual.